Está com a gente agora aqui é a Amanda Klein, comentarista da Jovem Pan, para falar dessa situação aí da Covid. Como o Levi estava informando, os trabalhos da comissão devem começar apenas no próximo dia 27. Se imaginou que poderia começar já nesta quinta-feira, depois do feriado. Amanda, como é que você vê essa situação toda em relação à CPI da Covid? Nós tivemos aí um recado dado hoje pelo ministro da Defesa, Braga Neto, pedindo respeito às urnas, equilíbrio entre os poderes, não é, essa questão das acusações. Como é que você vê toda essa situação política? Oi, Denise, boa tarde a todos que nos acompanham. É como você disse, a instalação da CPI, que estava prevista inicialmente para essa quinta-feira, acabou adiada para terça-feira, né, por imposição ali do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que, segundo senadores com quem conversei, vem sofrendo muita pressão, principalmente do Planalto, para adiar a instalação dessa CPI, e dizem essas fontes que o Rodrigo Pacheco tem ficado irritado também com tamanha pressão, e tamanha pressão não vai mais funcionar. O Planalto tenta mudar um cenário que já está bastante consolidado. E hoje de manhã, numa entrevista a mim e a outros colegas na Rede TV, o principal expoente da tropa de choque bolsonarista, o senador Ciro Nogueira, que será participante, é membro titular dessa comissão parlamentar de inquérito, já disse que o cenário com Omar Aziz na presidência e Renan Calheiros na relatoria é dado como certo, dificilmente mudará. E ele disse mais: o senador Renan Calheiros é muito experiente e tem legitimidade para ser o relator dessa CPI, ao contrário do que as tropas bolsonaristas nas redes sociais alegam e dizem. E é importante até a gente fazer essa distinção sobre a tropa bolsonarista na política, que aí sim, um político experiente e habilidoso como Ciro Nogueira é um dos expoentes, e essa tropa bolsonarista nas redes sociais que tenta derrubar no grito a indicação de Renan Calheiros para a relatoria, mas isso, ao que parece, não vai funcionar. Eu conversei há pouco também com o candidato mais provável a presidente, que é Omar Aziz, e ele me confirmou, então, que na terça-feira, desde ontem, essa sessão já foi convocada pelo Otto Alencar, que é o membro mais velho, né, mais idoso da CPI, então ele vai começar comandando essa reunião para a votação do presidente da CPI, que será presencial. Aí os 11 integrantes votam no presidente. Omar Aziz já tem pelo menos 7 desses 11 votos, vai ser provavelmente por acordo. Omar Aziz será eleito e daí Omar Aziz indica o relator, e já está combinado, já está acordado que ele vai indicar Renan Calheiros. A partir daí, o Renan Calheiros apresenta um plano de trabalho, a gente viu esse que o Levi trouxe, né, um plano de trabalho apresentado pelo senador Alessandro Vieira, que é suplente na CPI. Esse plano com certeza vai ser aproveitado, mas não quer dizer que ele vai ser totalmente implementado. Isso vai ficar a critério dos integrantes, dos titulares da CPI. E aí cada pessoa convidada, cada testemunha ouvida terá que ser aprovada por esses senadores, pela maioria simples dos senadores. Então, quando você fala, vamos convocar Paulo Guedes, isso está no plano de trabalho do Alessandro Vieira, mas o Omar Aziz, por exemplo, não concorda. Ele fala, mas o Paulo Guedes por quê? Por causa do auxílio emergencial? Ele fez uma proposta, mas ele tem chefe que é o presidente da República. E depois disso, o auxílio foi aprovado e mudado, inclusive até o valor elevado pelo Congresso Nacional. Então, esses nomes, essas testemunhas que serão ouvidas, isso tudo ainda vai ser discutido, debatido pelos integrantes da CPI. E a evolução da CPI depende muito desses depoimentos, não apenas do lado do governo, que vai dar uma posição oficial, mas, por exemplo, dos estados e municípios, de quem recebeu os recursos. A questão de Manaus tem muita coisa ainda a ser esclarecida para definir responsabilidades. O fato é que alguém errou e errou feio na previsibilidade do que poderia acontecer. Manaus, que já tinha enfrentado uma primeira onda, enfrentou uma segunda onda muito mais pesada. Não dá para dizer que foi apenas por uma variante que se teve aquela situação de descontrole, porque eles não conseguiram abastecer os hospitais, o atendimento em Manaus. Então, tem algum responsável em relação a isso. E aí os depoimentos talvez possam esclarecer isso sem a conotação política, não é, Amanda? Não, exatamente, Denise, eu estava até olhando para baixo para procurar aqui, porque o senador Randolfo Rodrigues, ele apresentou uma série de 60 requerimentos que devem ser feitos justamente para se debruçar sobre esses documentos, porque as pessoas falam, CPI é só política. Não, há muitos fatos concretos a serem investigados, e esses requerimentos, eles ajudam justamente no sentido de recontar, de remontar as peças do quebra-cabeça e recontar essa história. Então, o que a gente tem? A gente tem uma novela que está há mais de um ano no ar, hoje até o
Ciro Nogueira falou, não seria interessante instalar a CPI agora, porque a gente vai instalar uma CPI, a novela ainda está no meio. O mais interessante seria esperar o desfecho dessa novela para aí sim a gente poder atribuir as responsabilidades. Não é verdade. Essa novela está no meio, mas ela tem um mistério. O que contribuiu para termos tantas mortes e uma pandemia tão descontrolada no Brasil? Responsabilidades precisam ser atribuídas agora. E nesses requerimentos do senador Randolfo Rodrigues, por exemplo, um dos temas, o tema 6, é justamente esse que você mencionou, Denise, crise de oxigênio em Manaus e no país. Então, aí, tem requerimentos para o general Pazuello, ex-ministro da Saúde, solicitando cópia dos documentos recebidos e encaminhados acerca da crise de fornecimento de oxigênio. Aí tem para a Secretaria Executiva, Departamento de Logística, Secretaria de Atenção Especializada em Saúde, empresas fabricantes e fornecedoras de oxigênio, para o CONASENS, para o CONAS, ou seja, uma série de documentos para justamente tentar remontar, tentar entender o que aconteceu. Quer dizer, o fornecedor de oxigênio avisou com antecedência o Ministério da Saúde? Por que as providências não foram tomadas? Por que esses pacientes não foram imediatamente transferidos para outros estados, se o colapso do sistema de saúde e a falta de oxigênio eram iminentes em Manaus? Então, todas essas perguntas precisam ser respondidas, e esses documentos que agora, sobre os quais a CPI, os integrantes vão se debruçar, vão ajudar justamente nessa elucidação. E que sirva de exemplo, inclusive, né, Amanda, porque a gente ainda não conseguiu superar a questão da pandemia, sempre há o risco de uma nova onda, de se ter um agravamento, a vacinação ainda está demorando muito, é outra coisa que deve ser muito investigado, são procedimentos em relação à obtenção de vacinas num prazo adequado, então tem muita coisa a se fazer, inclusive para evitar problemas e facilitar a saída da pandemia. Então vamos aguardar agora a abertura da CPI para valer dos trabalhos apenas no dia 27. Então, por enquanto, muito obrigada, Amanda. Boa tarde. Muito obrigada, Denise. E só para complementar, eu ouvi de um senador exatamente isso que você falou. Normalmente a gente tem o follow the money, né? Siga o dinheiro. Nessa pandemia, um deles me falou, siga as vacinas, então saber como esses contratos foram firmados, e siga o tratamento precoce. Vamos ver o que eles vão descobrir a partir daí.